No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os campeonatos estaduais no Brasil e a importância deles para os times menores do interior de cada estado. Vamos de coisas que vão desde a mídia que os times menores recebem pelo menos em algum momento da temporada, até como isso afeta o calendário dos clubes maiores a nível nacional. A ideia aqui é trocar uma ideia tranquila sobre tudo isso, deixando o clubismo de lado, já que somente assim é possível fazer uma análise justa. Então, vamos lá. O futebol, no começo do século XX, era muito menos difundido do que nos dias de hoje. Sendo os primeiros campeonatos que surgiram no Brasil, foram justamente os estaduais, sendo que alguns deles já até possuem mais de um século de existência. O primeiro campeonato considerado nacional criado pela Confederação Brasileira de Futebol foi a Taça Brasil, somente no ano de 1959. Ou seja, para muitos clubes, o estadual era a principal competição da temporada, sendo até hoje para alguns. A maioria possui duas divisões, o que já abre um leque de equipes que podem participar, mas outros, como o Paulista e o Carioca, possuem 4, o que demonstra a participação de mais e muitas vezes menores clubes. O futebol brasileiro é um ambiente hostil, porém é ainda pior para outros clubes, que até figuraram recentemente a nível nacional, que na data que eu estou gravando esse vídeo foram extintos, como por exemplo a Série B de 2010 do Brasileirão. Em 2025 já não faz o menor sentido, sendo que dela alguns clubes estão sem divisão nacional, como o Paraná, outros na Série D como o Asa e o América, e há ainda extintos, como o Guaratinguetá. Ou seja, uma gestão ruim, problemas financeiros, N fatores podem levar um clube a uma situação dessa. Muitos ficam apenas a disputar o campeonato estadual, seja na divisão abaixo ou na principal, mas apenas consegue sobreviver por conta dessa competição e quem sabe classificar para a Série D a partir daí. Um exemplo disso é o Mirassol, que é um time que já disputou a divisão A3 do Campeonato Paulista, hoje conseguiu subir até a Série A. Não se pode subestimar nem se desfazer desses campeonatos, porque é a única oportunidade de patrocínios, premiações e mídias de muitas equipes menores e até jogadores ao longo do ano. Apesar de toda a importância que eu coloquei aqui dos estaduais para as menores equipes, tem um ponto que muitos torcedores dos principais times do país levantam, que é justamente como o calendário fica insano para esses clubes. Vou utilizar de exemplo aqui o Bahia, que vai jogar o Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Libertadores e Copa do Nordeste. Seu rival, o Vitória, jogará as mesmas 3 competições nacionais, o estadual e a sul-americana. Nesse contexto, muitos até mesmo defendem a extinção dos estaduais. É possível compreender esse pensamento. Contudo, será que as pessoas assistiriam à competição do seu estado caso os principais clubes dali não jogassem? Será que os patrocinadores e as mídias ainda iriam se interessar caso fossem recriadas essas competições pelas federações regionais, mas sem os times com mais relevância a nível nacional? Pois é, e é justamente nesse ponto em que um terreno já hostil poderia se tornar ainda mais predatório para as equipes menores. Por serem os primeiros campeonatos da temporada, período em que os torcedores estão em abstinência de futebol nacional, há o grupo ansioso que queira ver os principais nomes e contratações imediatamente em campo. Contudo, ainda é possível manter os times de Série A jogando estaduais sem desgastar as principais peças do elenco e treinar por mais tempo. E nisso, as equipes aprenderam a conciliar o grupo ansioso de torcedores que citei com a necessidade de preparação. E para ilustrar isso, vou aproveitar e usar de exemplo novamente o Bahia, que jogou as primeiras rodadas do Campeonato Baiano com um time alternativo formado pelo Sub-20, juntamente com jogadores que retornaram de empréstimo, enquanto o elenco principal foca na pré-temporada na Espanha, retornando e estreando após a 4ª rodada. O rival, Vitória, vai jogar justamente nas primeiras rodadas com alguns reforços recém-chegados, jogadores da base e alguns do elenco principal que não tiveram muitas oportunidades na temporada passada. Usei de exemplo os dois, pois são clubes do meu estado, que estão na Série A, então foi mais fácil achar informações e falei dos dois para não deixar um exemplo só, não revelar qual eu torço e não deixar os torcedores bravos. Mas podemos observar isso aí nos principais clubes da Série A, a maioria busca alternativas de pelo menos fazer a rodagem de elenco. Apesar de tudo, a sensação de que os estaduais eram mais valorizados antes toma os sentimentos de muitos. Na minha opinião, isso é em partes verdade. Realmente, nas primeiras rodadas vimos o que os times fazem. Porém, quando há um clássico, ou então na fase de mata-mata, ninguém quer ser eliminado de uma competição que, em teoria, é obrigação avançar. Muito menos para um rival, como perder uma final, sendo um Fla-Flu, ou então um derby, Palmeiras e Corinthians. Então, é um fato que essa relação dos principais clubes do Brasil
com os campeonatos estaduais mudou, como muita coisa no futebol moderno, mas não podemos dizer que eles perderam 100% de seu valor. Então é isso, eu espero ter abordado de uma maneira bacana o assunto. Eu quis tratar tanto de uma perspectiva dos times menores que buscam sobreviver nesse hostil ambiente do futebol brasileiro, mas também dos times que estão disputando 45 competições diferentes ao mesmo tempo e precisam não só pensar na temporada, mas agradar parte da torcida. Um conteúdo um pouco diferente do usual, mas eu curto muito futebol, então é um dos temas que eu pretendo abordar aqui nesse canal também. Eu espero que vocês curtam. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, valeu e até a próxima.